Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre ajuda e uma ajuda que respeita a dignidade do outro. Eu posso ajudar as pessoas que já conseguem fazer alguma coisa. É como quando eu tenho um filho e esse meu filho, ele já consegue guardar a chupeta num lugar e eu fico, não, filho, não. Não, deixa que mamãe guarda pra você. Não, não, filho, não. A criança já não usa fralda e eu, para o meu conforto, eu falo, não, vai ficar de fralda hoje. A criança já desapegou, já faz outra coisa, já está em outro lugar. Por que que eu estou ali aprisionando a evolução, o desenvolvimento da criança? Você já pensou em você como, às vezes, um bloqueador de sucesso, de esperança, de possibilidade? Ajudar respeitando é entender que aquela pessoa tem potencial. Isso serve para um autista, isso serve para um paciente com Alzheimer. Eu contei outro dia que a minha avó estava com Alzheimer e ela não conseguia mais ficar em pé, tendo em vista que ela quebrou o fêmur. Mas ela conseguia ficar sentada e cortar uma cenoura para mim. Ela era uma exímia cozinheira. Ela não conseguia ficar em pé e fazer a comida, mas ela consegue. Vó, descascoalho, vó, me ajuda, vó. E ela não era uma paciente que tinha um histórico de tentativa de suicídio, pegava a faca e se machucava, então tudo bem pedir ajuda a uma senhora de 87 anos. Quando eu me sinto útil, eu tenho por que viver. Quando eu me sinto incompetente, quando tudo vem a mim com avalanche de abundância sem eu fazer nada, não, tá errado. Nós temos que trabalhar e construir o nosso crescimento com fluidez, mas com possibilidades de que algumas coisas já podem vir para mim. Quando vemos um mendigo na rua todo sujo, passando frio, dormindo em um pedaço de papelão, normalmente sentimos pena. A pena revela uma forma inconsciente de pensar que estamos em um lugar superior ao deles. Olha aqui. Olha aqui. Eu fiz estágio no consultório na rua. E na primeira entrevista que a gente mapeava a cidade, que a gente fazia o cadastro dos moradores de rua, a gente não tá falando de marginal, tá falando de morador de rua. Aquela pessoa que tá ali, sei lá quanto tempo que você conhece, assim, morador de rua. E eu perguntei, quando que essas pessoas estarão reabilitadas? A assistente social olhou pra mim e falou, preconceito. Elas estão desabilitadas? Aí eu, nhon. Entender que o outro vive numa condição diferente da minha significa que ele teve escolhas diferentes, pelos motivos dele. Não, eu tenho que salvar, eu vou pegar o mendigo e colocar na minha casa. Não. Entende? O Augusto Cury, tô olhando para ali porque o livro tá ali, né? O Futuro da Humanidade, O Vendedor de Sonhos, enfim. Ele fala de histórias de pessoas que estão na rua e por que motivos elas estão na rua. A perspectiva pelo qual olhamos o mendigo é totalmente voltada ao que falta. Vemos apenas alguém que não tem recursos. Não conseguimos, em meio a tanta dificuldade, enxergar o que ele tem para oferecer. Se estivéssemos no lugar dele, seríamos capazes de passar dias, meses ou, quem sabe, uma vida naquela condição? A maioria das pessoas diria não. Então vem a pergunta, será que o mendigo é mais forte ou mais fraco do que você? A relação que respeita a dignidade do outro se sustenta na percepção do que ele tem ou não tem, no que falta nele. Eu lembro de uma queridíssima, uma pessoa que eu amo profundamente, trabalhava no Hospital Federal e ela disse que tinha um sonho de dar um banho no mendigo. Aí chega o mendigo lá no hospital e ela lava, e ela corta a unha, ela corta o cabelo e faz a barba e não sei o que. O mendigo morreu no mesmo dia. Por que, Ilânia? Porque ela tirou a proteção dele. Você vai limpando a pessoa, você não tira tudo, porque aquilo é proteção, imunidade. Você tirou tudo, o paciente morreu. É claro que ele foi pro hospital porque ele estava doente. Mas como ela tirou tudo aquilo dele, deixou ele limpo,
A imunidade não aguentou, ele não tinha recursos nele para se curar. Então, às vezes, a gente tem que pensar e lembrar que água demais mata a planta. E o meu mapa não é o seu mapa, o meu mapa não é o mapa do meu pai, o meu mapa não é o do meu sobrinho. Cada um tem um mapa, um temperamento, uma regulação e precisa ser respeitado. Senão eu mato pessoas. Qual é a pessoa que faz parte da sua vida na qual você só consegue ver o que falta e não o que ela tem? Quem é a pessoa que você olha e fala, ai, peraí, vou consertar isso, vou consertar aquilo, vou botar isso, vou botar inglês, vou botar isso aqui. Vai sentar aqui, vai aprender a tocar. O que esta pessoa tem que você poderá valorizar e observar como alguém que, apesar de toda a dificuldade que está enfrentando, mantém o direito de ter sua dignidade preservada. O que é isso? E aí eu quero te propor um exercício que você escreva boas coisas que acontecem com essa pessoa. É quando um pai e uma mãe olham para o filho e só vê defeito. O filho torna-se inimigo desse adulto. Por quê, Ilânia? Porque essa mãe fala, não, porque é isso, porque fala assim, porque fala alto, porque fala baixo, porque não sei o que. Uma vez eu escutei assim, uma criança veio falar, a pessoa que estava ali na educação dela falou assim, você quer que esse bairro inteiro escute você? Que você tá falando alto, tá estourando os tímpanos da cidade. Gente, eu sou uma pessoa muito visual, tá? E eu fiquei imaginando as caixas de som, assim, com a criança gritando e as pessoas tampando o ouvido. E eu, assim, olhando o que essa pessoa tá querendo falar para que essa criança melhore. Falei, mas que loucura! É uma loucura. E essa loucura está em nós. A boa notícia é que um belo dia resolvi mudar. E você também pode resolver mudar e sair dessa vida ruim, parar de ficar consertando os outros. E muito daquilo que a gente tenta consertar no outro é um caminho para não olhar para nós mesmos. Você quer crescer? Você quer desenvolver? Então para de consertar o outro e seja a mudança que você quer ver no mundo. Com muito amor, tá? Beijo grande pra você e até amanhã.